As infecções perinatais, nós temos assim um grande impacto das infecções perinatais do ponto de vista no crescimento, no desenvolvimento das crianças e, sobretudo, da parte socioeconômica. Então, nós vamos ver qual é o impacto, o que é importante a gente falar das infecções perinatais quando eu falo de impacto no crescimento. Essas crianças, quando têm infecção pelo vírus ou bactéria, ou mesmo pelo parasito, por tóxico, elas fazem uma restrição de crescimento. E isso vai ter uma repercussão no futuro. São crianças que vão ter mais a síndrome metabólica, são crianças que têm problemas relacionados ao crescimento, são menores, há uma inibição de mitose nas infecções virais. Então, isso vai levar, tá bom? Vai levar realmente para um problema maior. No neurodesenvolvimento, não temos dúvida. As infecções do grupo TORCH, elas têm um impacto, sobretudo no sistema nervoso, e isso vai influenciar nessas crianças. São crianças que vão ter sequelas neurológicas, muitas vezes importantes. A grande maioria dessas infecções tem complicações neurológicas, e isso vai ter um impacto também no neurodesenvolvimento da nossa população. E, finalmente, o impacto social e econômico. Tem um trabalho, os americanos contabilizam muito bem, né, administram muito bem os seus recursos, e eles mostram que a CMV congênita nos Estados Unidos tem um custo anual, gente, anual, de 3 bilhões de dólares. Isso saiu recentemente numa publicação do pessoal do Alabama, que é uma das pessoas, é um do grupo que mais trabalha realmente com as infecções relacionadas a citomegalovírus, e o Dr. David Kimbley, que eu vou mostrar depois alguns relatos em relação a citomegalovírus, mostra o custo que é essas crianças na vida adulta. O custo é no período neonatal, no período perinatal e posteriormente na vida adulta. São crianças que vão precisar de realmente suporte de fisioterapia, ter maior complicação nas doenças metabólicas, como nós vimos, mas, sobretudo, esse impacto social e econômico. Sem falar para o impacto também emocional para essas famílias, porque são famílias que vão lidar com crianças com sequelas neurológicas, né? Então, a gente vê que é um impacto muito importante na saúde da nossa população. Bem, é muito fácil, depois de Pedro Paulo ter colocado as coisas, a gente vai andar mais rápido, né? Então, eu comecei pelo citomegalovírus, que é a infecção mais frequente no mundo, não segui o S. torches, né? É a infecção mais frequente, mais comum no mundo inteiro, ocorre em 0,4 a 2,3 de todos os nativivos, tem uma soroprevalência entre as mulheres de 40% a 80% e é a causa infecciosa mais frequente de surdez neurosensorial na infância, que antes era a rubéola, né? Nós sabíamos que era a rubéola, aprendemos, muitos de nós aqui, um pouco mais velhos, aprenderam que era a rubéola, né? Hoje já se sabe que é citomegalovírus. Tá? Tem esse trabalho que é recente, é de 2017, de um grupo da Itália e do pessoal do Alabama, em que eles mostram o seguinte, deixa eu ver se é aqui, o apontador é esse, né? Então, infecção materna, quando ela é aguda, né, 1 a 4%, 40% do feto infectado, 10% tem sintomas, nós já sabemos disso, né? Sequelas 50%, em algumas situações até bem mais. Mas eles, na casuística, eles mostram reinfecção ou reativação, uma das duas possibilidades, o feto infectado 1 a 2%, 10% tem sintomas, né? E 50% tem sequelas. Os assintomáticos, aqueles 90% assintomáticos, 10 a 15% tem sequelas e 7% tem surdez, que é o que Pedro Paulo falou, das sequelas naquelas crianças assintomáticas, 90%. Né? Temos uma soropositividade em gestante, 35 a 95%, e as manifestações, as vias de transmissão transplacentária durante o parto e no aleitamento. Nos preocupa muito o aleitamento, porque a criança às vezes nasce bem, sem nenhum problema, e com o decorrer da evolução, principalmente prematuros, são crianças que os anticorpos maternos não passaram no último trimestre, então essas crianças, ao tomar o leite materno, abaixo de 32 semanas, têm um risco maior de serem infectadas, né? Aqui nós temos as manifestações clínicas, então das manifestações clínicas nós vamos ter, sobretudo, o sistema retículo endotelial e o sistema nervoso central, mas vamos ver desde uma prematuridade, simplesmente uma prematuridade, uma restrição de crescimento, aqui, icterícia colestática e hepatosplenomegalia. Eles fazem uma hepatite mesmo. Nós temos um serviço de referência na universidade,
na unidade de pequenos lactentes, em que nós temos assim, ó, sempre 1, 2 crianças, sempre na unidade, né, de 10 leitos, nós temos essas crianças que são crianças colestáticas e acompanhamos, vamos lá para fazer biópsia hepática, e quando a gente investiga a etiologia da colestase, citomegalo é a infecção mais frequente, né? E a gente trata. Então, nós temos assim há bastante tempo, desde 1990, né, nós acompanhamos essas crianças. Anemia, plaquetopenia, neutropenia severa, o vírus agride mesmo a medula, e temos também microcefalia, calcificações cranianas, crise convulsiva, hipotonia, corioretinite, deficiência de acuidade visual, auditiva, aqui ó, 30% a 60% dos que têm manifestação clínica, e a pneumonia intersticial. Quantas vezes nós temos criança que tem uma pneumonia que a gente acha que é viral, mas depois a gente vê que tem realmente uma linfocitose muito expressiva, e quando a gente vai investigar a pneumonia viral, saindo dos 3 semanas, depois no fim do período neonatal. Então, quando nós investigamos, vamos ver que essas crianças têm, e às vezes elas fazem parte de um quadro todo. Tem hepatosplenomegalia, tem um quadro hematológico e apresentam também uma pneumonia. E a gente trata, e a gente vai ver depois das indicações de tratamento. CMV, o diagnóstico, ele é clínico, mas naqueles 10%, PCR, screen na saliva, com sensibilidade e especificidade de 95% a 100%, e temos o PCR na urina e sangue. O que é que nós fazemos aqui? Nós, no Brasil, não fazemos ainda o screen, né, como em muitos países desenvolvidos, se faz o screen na saliva dos recém-nascidos. Então, é um método fácil. Quando é positivo, é repetido, ele deve ser repetido nas 2 situações, tanto negativo como positivo, mas, sobretudo, quando ele é negativo, se repete com 3 semanas. Então, isso aqui faz parte de um screen. E PCR na urina e sangue nós vamos fazer naquelas situações em que nós temos, não para triagem, e que nós temos a suspeita diagnóstica, né? Cultura viral se faz pouco. O ELISA nós fazemos mais até na mãe, o ELISA IgM por captura e o IgG quantitativo. E se eu não tenho condição, hoje aqui em Salvador a gente já faz o PCR na urina tranquilo no sangue. Mas se eu não tenho condição de fazer, eu faço o IgG e o IgM pareado, do binômio mãe e RN, e vou comparar para ver, né? Líquor sempre a gente deve estar fazendo, sempre. O líquor vai ser de valor diagnóstico, prognóstico, né? Ele vai ter, e terapêutico, porque se eu tenho envolvimento licórico, eu vou saber do prognóstico daquela criança, evidentemente, e vou ver a escolha terapêutica que eu vou fazer, tá? A outra situação, os outros exames que nós pedimos para as infecções, quase todas, é ultrassom transfontanela, mais adiante a ressonância, raio-x de tórax para ver a pneumonia, fundoscopia, nós vamos ter a corioretinite, e audiometria. Nós vamos fazer a audiometria de tronco, né, para nós vermos se realmente já tem, e isso aí vai servir não só para inicialmente para o diagnóstico, mas também para monitorar tratamento. Tem crianças que inicialmente não têm alteração audiológica, tem uma boa audiometria, passa bem no exame. Quando você vai seguindo, aí ela vai comprometendo. Então, são crianças e que, uma vez diagnosticado com citomegalovírus, a gente acompanha essa audiometria por 2 anos, de 6 em 6 meses, e repete aos 5 anos. Então, é um segmento grande. A anatomia da placenta, nós vamos ver como é importante, gente. A placenta pode nos dar uma vasculite, né? Podemos ter uma placenta grande, até hidrópica mesmo, mas, sobretudo, é uma vasculite. A lesão que a gente encontra em citomegalo é uma vasculite, como a gente encontra também em cérebro, né? Hemograma com linfocitose, pode ter uma neutropenia bem séria, uma pancitopenia, inclusive, função hepática e renal, e o eletroencefalograma. Hoje, a gente cada vez mais tem feito a monitoração cerebral, porque a gente monitoriza pulmão, coração, mas particularmente nessas infecções congênitas a gente tem de ver. Muitas vezes a criança faz um episódio convulsivo que a gente não observa, a gente não consegue detectar. Não é aquele episódio convulsivo assim facilmente diagnosticável. Então, nessas crianças que têm acometimento cerebral, nas infecções congênitas, há a indicação da gente fazer o eletroencefalograma. Aqui eu acho que o Pedro Paulo já mostrou esse mesmo esquema, né, que a gente tem nos sintomáticos, nos assintomáticos, aqui as alterações tardias, os sobreviventes 70% e sequelas neurológicas nesse sintomático em 95%, maior do que aquela que nós vimos
de recente daquele trabalho de lá da Itália e Estados Unidos. Óbito em 30% e os sobreviventes, 70% vão sobreviver. Então, isso aqui é bem interessante que a gente tenha uma ideia de como as coisas evoluem, né? Quando tratar, eu vou tratar quando há acometimento do sistema nervoso central, acometimento ocular, viremia grave, com uma carga viral, inclusive, maior do que 6, né, cópias por ml, cópias de DNA por ml. Então, isso também me autoriza a tratar pneumonia, hepatite e associação com infecção pelo HIV. Então, se eu tenho uma criança que tem uma infecção por citomegalovírus, mas ela não tem nenhuma repercussão, eu posso não tratar, porque quando a gente pesa, né, risco e benefício, o tratamento não é um tratamento tão inócuo, né? A droga tem suas complicações, é um tratamento de longa duração, então tem isso, a gente vai pensar. Mas a gente termina, a tendência atual é, sobretudo que a gente sabe que as drogas previne a lesão auditiva, então a tendência atual é cada vez mais a gente tratar. Eu me lembro que quando eu estive num serviço na França que eles tratavam direto hepatite, e foi naquele mesmo ano eu fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tinha no hospital na Filadélfia, na UTI NEO, a gente tratava. Na UTI NEO nós não tratávamos. E na parte de infecto eles tratavam a infecção por hepatite. Então havia no mesmo hospital pediátrico, duas correntes diferentes. Quando na França se tratava, e aí eu comecei a tratar. Em 94 foi a primeira criança que eu comecei a tratar aqui, início de 94. Eu tinha chegado no fim do ano e comecei a tratar. E a gente tem ótimos resultados fazendo uso, inclusive já de publicação e tudo, usando para a hepatite. Mais recentemente, já há um consenso mesmo da hepatite ser tratada. Tá? Que não havia sempre, inclusive aqui no Brasil tinha grupos, o grupo de Ribeirão Preto não tratava hepatite, achava que não, mas hoje já há evidência mostrando isso e eles tratam, né? O tratamento é feito com isolamento clínico, isolamento muito mais de suporte clínico, isolamento de contato, né? A gente faz também, quando tem uma pneumonia, a gente vai realmente fazer isolamento para aerossol. Os antivirais, nós vamos usar o Ganciclovir, é o que nós usamos, e tem mais recentemente o Valganciclovir e o Maribavir. O Valganciclovir já é disponível, já se usa fora bastante, ele é oral, facilita muito para usar, usa 6 meses, é um tempo longo, né? 6 meses, mas evita que a criança use catéter, que fique tratamento por 6 semanas venoso, vai para casa usando a medicação, é cara. Ainda não há uma disponibilização dessa droga, a droga é cara. E no Brasil a gente tem um problema. A apresentação que tem é a apresentação em comprimido. Então não dá, a farmácia não nos autoriza, acha que não há uma estabilidade da droga para a gente estar usando. Os Estados Unidos já tem solução, se usa, e eu espero que no Brasil, dentro em breve, a gente já possa usar, né? Então, em indivíduos maiores, inclusive nos pacientes com HIV, até na próprio Hospital das Clínicas e tudo, se tem usado, e isso é feito com muita tranquilidade. O Ganciclovir, nós utilizamos com 12 miligramas, 15 dias por 6 semanas. É essa a duração do tratamento, são 6 semanas, né? E o Valganciclovir, 16 miligramas quilodose por 6 meses. A prevenção, orientar cuidados higiênicos da gestante, então a gente lembrar os obstetras, eu acho que vocês sabem bem disso. Isolamento, a gente já falou da precaução padrão. Hemoderivados, utilizar, gente, filtro de deleucotização, tem de usar em qualquer transfusão, independe, a gente não é só no recém-nascido que a gente vai usar. Em qualquer transfusão, hoje, a gente deve estar usando filtro de deleucotização, porque isso realmente melhora, né? E nós orientamos muito o doador que seja CMV negativo, então quando nós pedimos uma transfusão para o recém-nascido, nós colocamos CMV negativo e utilizar filtro de leucotização. Isso implica em pagamento, o uso do filtro, mas deve ser feito de uma maneira geral, né? Não recomendar aleitamento em prematuros abaixo de 32 semanas, cuja genitora teve viragem sorológica na gestação. E isso aí vem uma outra situação. Se eu não faço a avaliação na gestação, eu não vou saber, né? Eu dei um exemplo nesse ano, falei com o Pedro Paulo, de uma gestante nossa lá no Santa Amaro, veio hoje IgM, IgG, tudo positivo, e a gente, assim, ela tinha do início da gestação negativo, né? Como o bebê nasceu prematuro, aí foi. Então, a prevenção
da surdez, é o maior comprometimento neurológico, é o que a gente tem que ficar atento para isso, e isso é o SCRI com PCR na saliva ao nascimento. Nós não temos ainda, nem mesmo nos Estados Unidos, todos os estados fazem isto, mas a Europa tem feito, e os Estados Unidos, em muitos dos estados, têm feito, né, o screen na saliva do recém-nascido. Então vai, faz, vê se está negativo, com 3 semanas depois repete, para você ter ideia por conta daqueles, estou falando do bebê assintomático, né? Se já tem sintoma, entra naqueles critérios, a gente vai investigar mesmo, tá? E a avaliação sorológica na gestante eu botei aqui para a gente depois discutir. Eu particularmente acho, já que nós não fazemos o screen sorológico, eu tenho muito medo daqueles 90% assintomáticos que vão lá adiante meter uma convulsão, lá adiante fazer um distúrbio de aprendizado, alguma sequela neurológica que a gente passou, surdez, e que a gente deixou passar, né? Porque não tem sintomatologia nenhuma. Então eu acho que é uma coisa que enquanto a gente não tem o screen em saliva para aquelas crianças, a gente deve pensar na possibilidade de continuar fazendo o screen sorológico. Não pegar, na verdade, assim, experiências em outros locais em que há uma diferença mesmo, há um contexto diferente. Nosso país, e às vezes até nosso estado, tem algumas peculiaridades que nos permitem ser diferentes, né? E a perspectiva de vacina, né, de imunoglobulina, sobretudo, e o valaciclovir na gestante. Não é o ganciclovir, é o valaciclovir, utilizando na gestante, que realmente já tem maior segurança. Existe uma possibilidade grande para isso. A imunoglobulina, como o Pedro Paulo já falou, já é uma coisa já bastante, assim, já está em outro tipo de evolução de pesquisa, mas as drogas não parecem ter alteração teratogênica, que é o medo que a gente tem, né, e vacina ainda não. Aqui, herpes, eu vou tentar falar mais rápido, viu? Eu me entusiasmo, daqui a pouco estou deixando vocês aí cansados. Então, herpes, nós temos uma outra situação, que é a herpes 50% se infecção primária, o risco de transmissão, e 5% se infecção recorrente. Eu não vou falar aqui em quadro clínico, mas lembrar que existe a condição intrauterina, que é rara, né? Com cicatrizes cutâneas, cororetinite, isso aqui é bastante raro. Mas nós temos aqui a infecção periparto, é aquela criança que não tem sintomatologia nenhuma ao nascer, se contaminou em canal de parto, e essa criança vai ter, né, dentro daqueles primeiros dias de vida, às vezes 10 dias, 16 dias, ela pode ter realmente um risco de ter manifestações, e é a principal causa de encefalite viral a partir da 3ª semana de vida, é herpes, a infecção por herpes vírus. Vem desde o parto, depois é a mãe que está com a lesão de herpes labial. Então, a criança, quando tem, a partir da 3ª semana, se eu vejo uma criança com um quadro sugestivo de encefalite, eu vou pensar em herpes, que realmente é o mais frequente, né? Aqui os exames a gente faz, e faz mesmo com o ELISA, com o IgM, vai utilizar o ELISA IgM, pode até utilizar a imunofluorescência também, a placenta ajuda muito pouco, e fazer aqueles exames que nós fazemos, oftalmoscopia, audiometria, raio-x de ossos longos, nem tanto para aqui, mas pode ter aquelas lesões, umas lesões radiolucentes que a gente encontra nas infecções virais, e ultrassom transfontanela e ressonância. Os testes sorológicos podem estar com baixa titularidade ou mesmo negativo no início da doença, e o líquor tem uma característica, gente. Quando a gente faz o líquor, mesmo que eu não tenha, às vezes, PCR para fazer do líquor, mas se eu encontro um líquor na 3ª semana com padrão viral, aumento de linfócito e com a hiperproteinorraquia e hipoglicorraquia, até prova em contrário, eu vou pensar muito mais em herpes do que em qualquer outra infecção. Então, ficar atento para isso. E fazer o PCR, ter mostrado, olha, a sensibilidade de PCR no líquor, 98%, especificidade também bastante elevada, né? Aqui, o que nós vamos fazer, essas crianças devem ir para alojamento, cadê Denise? A dela deve ter ido para alojamento, vai para o alojamento, e não tem indicação de isolar, a menos que a criança tenha sintomatologia, então é uma das condições que a gente tem de isolar, mas se não tem, a gente orienta a mãe nos cuidados que vai ter com a criança, não pode botar no leito, às vezes a mãe tem herpes genital, não vai poder botar no leito, que as mães adoram botar o bebê no leito, então tem que ficar no berço, só é contraindicada a amamentação se tiver lesões herpéticas em mama, então não é uma situação assim. E quando é que eu vou tratar? Eu vou tratar recém-nascidos com quadro clínico e ou laboratorial.
quando a infecção materna quando é primária e ocorrer parto vaginal ou ruptura de membranas por mais de 24 horas no parto cesáreo. Então, nessa situação que eu tenho ou quadro clínico ou laboratorial, eu vou usar o aciclovir e vou usar por 14 dias, né? E faço toda aquela investigação, tá? Então, isso aqui eu uso o aciclovir em maior dose do que eu vou usar, por exemplo, na varicela, né? A prevenção, parto cesárea, se infectadas pelo VHS, genital, não deixar a bolsa rota por mais de 4 horas, isso tem um impacto, né? Cuidados em sala de parto para diminuir a contaminação, evitar contato com recém-nascidos infectados ou com familiares com herpes oral ou genital, isso é a prevenção para a criança. Pessoal de berçário infectado, quantas vezes nós temos, é a funcionária médica que tem herpes na pele. Então, quando é infecção primária, trata. Quando é uma infecção secundária, você vai fazer o tratamento tópico e vai usar máscara, né, e evitar contato com essas crianças. A comissão de controle normalmente orienta. Estudos estão avaliando o uso de valaciclovir e fanciclovir em gestantes infectadas e o aleitamento materno só não está indicado, como eu falei, quando houver lesão. Vamos para a toxoplasmose. Então, a toxoplasmose, ela tem muito a ver com o nosso país. Foi identificado o toxoplasma simultaneamente aqui e na França, né? Então, a gente tem essa história na toxoplasmose, né? Estima-se o nascimento de 1 a 10 crianças infectadas para cada 10 mil nativos em todo o mundo. E aqui nós vamos ver, gente, olha, Estados Unidos, 0,82 por 10 mil nativos, com 330 casos por ano. A França, 3,3 por 10 mil nativos. E a prevalência aqui é que a gente chama atenção na nossa população. Nos Estados Unidos, 12,4%, norte da Europa, pelos hábitos que eles têm, 10%, e Brasil e México, 60% a 80%. Nós temos realmente uma taxa de prevalência bastante elevada. Eu fiz um trabalho, né, há algum tempo no Hiperba e na Ticila Balbino, há muito tempo, e nós vimos que as gestantes tinham em torno de 42% eram positivas, 48%. E nós tínhamos 52% de gestantes suscetíveis, negativas, não houve diferença entre as duas maternidades. Foi em 79, numa época em que o Hiperba era diferente em termos de perfil de clientela, mas não houve diferença entre os dois, mas a gente tinha naquela época em torno de 42%. E isso faz uma diferença para a gente não deixar a toxo de lado, né? A gente tem que pensar mesmo. Aqui nós vamos ver a transmissão por infecção materna 3 meses antes da concepção ou na gestação. Infecção primária pode ter reativação, como Pedro Paulo já falou, e reinfecção com a cepa mais virulenta. Não é só nem o Brasil, a América Latina, tem alguns países da América Latina, tem uma cepa mais virulenta, isso são coisas mais recentemente descritas. Então, o que se pensava é o seguinte, você tem tóxico uma vez, não tem mais, né? Depois, com o advento da AIDS, das doenças que se foi vendo, e até a própria condição de gestação, não, pode ser realmente por uma mãe imunodeprimida. E, mais recentemente, se sabe que pode ter uma infecção, uma reinfecção com a outra cepa. Então, isso nos deixa bastante intranquilos no segmento. Primeiro trimestre, 15%, e nós vamos ver que realmente as sequelas são grandes. Isso aqui Pedro Paulo já abordou, 15%, 25% e 65%. Né? Então, o toxoplasmose, semelhante a citomegalovírus, 70% óligo sintomático, e as manifestações mais frequentes são essas, gente. Corioretinite, microhidrocefalia, convulsão, calcificações cranianas, né? Hipotermia, catarata, linfadenopatia, diarreia, diátese hemorrágica, pneumonia e hepatosplenomegalia. Então, tem aquele quadro de parasitemia grave, como pode ter também as formas subclínicas, com alterações licóricas e oculares. E condição rara, uma miocardite, que a gente não vê muito, mas pode ocorrer, né? Hidropsia fetal é uma outra causa. Quando eu tenho hidropsia fetal, a gente tem que pensar tóxico, temos de pensar em sífilis, temos de pensar em parvovírus e isoimunização, né? São as 4 mais frequentes, né? E aqui é um slide que é do Hamilton. O Hamilton, lá na Universidade de Colômbia, é um grupo que trabalha muito com toxoplasmose
grupo que já vem há muitos anos trabalhando, e eles fizeram um segmento que eu achei assim muito interessante, e aqui também do quadro clínico. Quando eu tenho infecção no primeiro trimestre, no segundo ou no terceiro, olha aqui, sem toxoplasmose, 86% no primeiro trimestre, 71% no segundo e 41% no terceiro trimestre. Então, vocês veem que no decorrer da gestação se aumenta o risco de transmissão, mas a gravidade severa eu vou ter 6% no primeiro trimestre, 2% no segundo trimestre e 0% no terceiro trimestre. Então, a mãe é infectada, mas a gravidade, a repercussão para o concepto não é grande no decorrer da gestação. Temos NAT ou neo morto, 5%, mais no primeiro trimestre, no segundo 2% e aqui 0%. E aqui, nesse total de 126 de infecção no primeiro trimestre, 246 no segundo e 128 no terceiro. Temos o diagnóstico que é feito, eu não vou aqui também falar muito, ultrassom no pré-natal já foi falado. Aqui nós fazemos a imunofluorescência ou fazemos o ISAGA, a gente não tem aqui isso muito disponível, é o teste mais sensível, né, de aglutinação. Na prática, nós fazemos o quê? O ELISA, IgM por captura, e o IgG quantitativo. É o que nós fazemos mesmo, né? E fazemos os outros exames que são inespecíficos, mas vão ajudar para as infecções congênitas. Líquor, raio-x de crânio, ultrassom, ressonância, eletroencefalograma, avaliação oftalmológica, audiológica e hemograma. O hemograma vai chamar a atenção aí, né, na eosinofilia, uma linfocitose, uma eosinofilia, é um parasito. E nós temos o líquor, que vai realmente chamar a atenção, o líquor que faz diferença mesmo. Quando eu tenho um líquor com aumento de linfócito, eventualmente posso ter também aumento de eosinófilo, mas eu tenho proteína acima de 500, até prove o contrário, eu estou diante de um paciente com toxoplasmose. Então, ele tem uma infecção congênita por toxoplasmose, porque a lesão da tox é uma lesão de necrose, então destrói o tecido cerebral e tem muita reação inflamatória e tem muita proteína. Então, a gente vai realmente observar isso. E esse slide aqui eu acho muito interessante, que é o segmento, gente. Isso aqui, ó, doença neurológica, 70 pacientes, é do Hamilton também. Eles viram retardo mental na doença neurológica, 89%, na doença generalizada, 81%, na doença subclínica, que o N eu não valorizo muito, porque é um N de 4 pacientes. Mas aqui, convulsão, 83%, 77%. Disparticidade, paralisia, 76, 58. Hidrocefalia, o micro, 44, aqui 6. Então, vocês veem que a doença neurológica vai estar muito relacionada. Surdez, 17 e 10. E aqui eu botei em amarelo. Por que eu botei em amarelo? Eu não sei se tem alguém que faça pediatria aqui, mas uma das coisas que a mãe pergunta pra gente, doutora, e fica normal? Porque quando a gente diz o tratamento vai ser de 1 ano. E elas perguntam, fica normal, doutora? Então, é uma coisa que é um tratamento que demora, né, que ela vai mudar a vida dela, porque vai caminhar para fisioterapeuta, enfim, para fono, uma série de coisas. Então, a gente viu, esse trabalho aqui mostra que 9% daquela forma neurológica grave, né, normal, 16% na generalizada e 50% na subclínica, né? Então, essa subclínica eu não valorizo, como eu já falei anteriormente, mas de qualquer forma a gente vai ver, gente, 9%. Para quem não tinha expectativa nenhuma, sabe de tox da gravidade que é. Então, isso para a mãe, e a gente conversa muito assim, ó, vamos nutrir, fazer as vacinas para evitar que faça doença e fazer fisioterapia. E vamos esperar que esse cérebro aí dê uma ajuda nos 2 primeiros anos de vida, trabalhar, correr atrás, é essa coisa que a gente coloca, e usar a medicação por 1 ano. É essa nossa conversa mesmo, a gente não fala em prognóstico. Quando elas perguntam, a gente diz que há uma possibilidade de cura, mas eu nunca coloco em percentual, né? Aqui o tratamento com as 3 drogas, o segmento deve ser feito acompanhado por pediatra, neuroinfecto, oftalmologista, fisioterapeuta, fono e psicólogo, né? Então é equipe multi, essa mãe, esses pais precisam realmente, e essa criança precisa de um suporte, e nós fazemos essas drogas aqui. Os 6 primeiros meses são drogas que nós fazemos diariamente, e depois nós alternamos aqui para 3 vezes na semana. Lembrar que o corticoide nós utilizamos em condições muito graves, quando você tem
mais de 1 grama de proteína no líquido, pelo risco que tem, a reação inflamatória é muito grande, de obstrução mesmo, se usa 1 mês de vida a prednisona. Nós estamos com unaclimério. Tem alguém da climério aqui? Pois é, temos com unaclimério, assim, proteína lá em cima, bebê gravíssimo, que nós estamos usando o corticoide, a prednisona. A prevenção, avaliação pré-gestacional, sorologia mensal se suscetível, fica às vezes difícil, educação higiênico e dietética à gestante e tratar a gestante. Nós não devemos deixar de perder essa oportunidade de tratar a gestante, orientar. Eu queria aproveitar aqui com os obstetras, assim, ó, nas salas de consulta, nos hospitais SUS, enfim, no pré-natal, se colocar alguma coisa sobre os cuidados que a mãe tem de ter para a prevenção de toxoplasmose. Eu acho que isso é bem interessante. O pessoal de Londrina, eles fizeram esse trabalho, eles acham que houve uma redução significativa e lá, a partir de Londrina, é que colocou como uma doença de notificação obrigatória. Toxoplasmose, quando eu vejo na gestante, eu tenho de notificar, até para que procedimentos sejam feitos no sentido da gente diminuir. Então, isso é bem importante e a gente tem de conversar com as mães. Elas, às vezes, dizem que está negativo, a carne que vai tratar, né? Uma carne que vai tratar tem de ser, se não tem luva, bota saco plástico, ela vai se proteger da carne, né? E evitar que tenha problema. Então, coisas muito simples, lavar muito as verduras. Então, isso eu acho que a gente pode estar ajudando bastante, né? Além do tratamento. Sífilis congênita, gente, esse aqui foram os dados de 2013, mas havia uma expectativa, uma estimativa, né? Nós estamos diante ainda de uma epidemia, saindo de uma epidemia de sífilis, havia uma estimativa em 2016 de termos 42 mil gestantes infectadas, com 22 mil recém-nascidos, tivemos 19 mil. 19 mil, que de qualquer forma é bastante elevado, né? Bastante elevado. O que a gente aceitaria seria 0,5 por mil nativos, a gente tem 5,7, chegamos a ter 9 alguma coisa por mil nativos, então uma taxa absurda de uma doença muito fácil de ser tratada, de ser diagnosticada, enfim, mas aí continua esse desafio, né? Então, nós já vimos aqui 700 mil a 1 milhão de novos casos anualmente no mundo inteiro, mais nos países pobres, né? Isso aqui, a transmissão, sobretudo, é hematogênica, raro no parto. E uma coisa que eu queria mostrar é que já se sabe que aqui, ó, VDRL igual ou maior do que 16, maior risco de transmissão. Se eu pego uma gestante em que ela tem um VDRL igual ou maior a 16, a gente sabe que o risco dela transmitir é bem maior. O risco de transmissão, já sabemos aqui, ó, sífilis primária e secundária, 100% o risco de transmitir para o concepto, né? Ou vai ser natimorto ou neomorto, ou 50% com sífilis congênita. Nós temos aqui, com sífilis latente, precoce, 40%, com 10% natimortos e 50% não infectados. E tem a tardia, que realmente é um número bem menor. Tem um trabalho feito aqui no Brasil, foi publicado o ano passado, em que viu a taxa de transmissão vertical no Brasil 34,3%. Foi um trabalho feito pelo pessoal da Fiocruz, do Rio. Eles fizeram estudar no Brasil inteiro. Uma das autoras é Maria do Carmo, que foi minha colega de turma, Maria do Carmo Leal, que trabalha na Fiocruz. E esse trabalho está muito interessante no Caderno de Saúde Pública de 2016, né? Então, gente, os achados anatomopatológicos é uma doença que vai da unha do pé ao fio do cabelo, a gente já sabe disso, né? Atinge realmente. A placenta chama a atenção a vilosite, então a gente tem necrose na toxo, vasculite no citomegalo e vilosite aqui e fibrose também na sífilis, né? Pode haver envolvimento de todos os órgãos, ó, rim, 49, é a causa mais frequente de síndrome nefrótica na primeira infância, fígado, 50, miocárdio, 33, né? Sistema nervoso central 40 e aí vai. Aqui temos o diagnóstico, eu não vou me deter nisso aqui, o diagnóstico provável, possível, improvável, e isso a gente tem toda hora olhar para ver qual é o diagnóstico do nosso paciente. E o mais importante é que a gente tem aqui, ó, diagnóstico definitivo, é se eu confirmo a presença do treponema ou faço o PCR positivo, e o diagnóstico altamente provável, é aquele que a gente vê mais. Teste sorológico, é o TSS, né? Teste sorológico para sífilis, BDRL ou RPR, com títulos 4 vezes maior que o materno, título sorológico reagente na presença de achados clínicos, a gente não tem dúvida,
teste sorológico VDRL reagente no líquido e teste treponêmico positivo após os 15 meses. Né? Então, se eu tenho teste treponêmico positivo após 15 meses, não é anticorpo materno, então já é da criança mesmo, e isso vai ser o diagnóstico altamente provável. Né? Aqui a sífilis, as manifestações tardias, hoje a gente não tem mais no Brasil, desde que quando a gente começou a diagnosticar mais precocemente, fazer a triagem na sala de parto, isso acabou, as crianças são tratadas, né, e isso a gente encontra ainda hoje na África, mas no Brasil a gente não tem mais. Né? Mas temos duas situações que eu queria chamar a atenção, que é o panhipopituitarismo, que essas crianças podem apresentar com hipotireoidismo transitório, né, com baixa de cortisol, às vezes a gente precisa fazer realmente complementar tratamento, então são comorbidades que eram que não eram descritas, foram descritas mais recentemente, e hipertensão pulmonar. Então, hipertensão pulmonar, essas crianças não sobreviviam. Com o advento das UTIs, essas crianças sobrevivem, né, e vão fazer hipertensão pulmonar severa, grave. Aquele slide daquele primeiro paciente que eu mostrei lá na frente, quando eu abri a aula, essa paciente fez hipertensão, uma paciente de lá do Santo Amaro, fez uma hipertensão pulmonar muito grave. E a literatura já vem descrevendo. Então, os exames, a gente vai fazer isso aqui e fazer o exame específico, o VDRL, o FT-ABS. Nós já vamos fazer esse FT-ABS a partir de 15 meses. Podemos até utilizar o imunoblot e o PCR em líquido. Mas o VDRL, para nós, é o suficiente, na maioria dos países, para a gente fazer tanto o diagnóstico precoce, como para segmento, né, para critério de cura. Eu não vou mostrar isso para vocês, é só porque é do Ministério da Saúde e a gente deixa isso em tudo quanto é maternidade para ser um guia, quem é que eu vou tratar. Sabemos que a mãe infectada, mesmo tratada bem, a criança vai em algum momento tomar penicilina. A gente sabe se a criança está infectada, tomar penicilina cristalina, tem envolvimento glicórico, mas se é um assintomático, com VDRL até negativo, infecção pouco provável, tratar a benzatina. Até nessa situação a gente faz benzatina se a gente não tem segmento. Então a gente termina colocando essas crianças para um tratamento que poderia ser totalmente dispensável. Né? Então, crianças que ficam às vezes 10 dias com acesso venoso, tomando medicação, com os riscos, e sem falar na patologia de base. Né? Então, é uma situação que a gente realmente tem de melhorar. Bem, aqui já estou terminando, viu, gente? O meu tempo já deve estar. Infecção perinatal pelo HTLV, fiz a mesma coisa que Pedro Paulo, lembrei, né? A Bahia, a gente não pode tratar, eu não sei se agora o Ministério da Saúde está colocando para fazer HTLV no pré-natal, não sei, não me recordo, mas até bem pouco tempo não estava colocando, entendeu? Aqui na Bahia a gente tem que fazer, nós somos área de alta prevalência, 0,82%, né? Foi de nossas, aqui ó, 0,82%. Nós escolhemos esse material, Pedro Paulo participou lá no IPERBA, né? E essas gestantes em 96, 98, depois a gente publicou 2001, 2002, né? Mas assim, nós encontramos em 0,82, não foi, Pedro Paulo? 84% das gestantes infectadas em uma população de baixa renda. Então, isso, seguimos essas crianças, como ele falou, e a gente não teve nenhuma dessas crianças. Eu acho, não sei se posso até achar, mas assim, baseado nesse trabalho, eu acho muito arriscado a gente deixar evoluir para um trabalho de parto natural com uma mãe, assim, se a gente, principalmente, a gente sabe que realmente é complicado o risco de transmissão. Transmissão 10 a 28%, transmissão vertical, mas quando não utilizado leite materno, isso vai para 4 a 14%. E o quadro clínico normalmente é assintomático. Nós já temos descrição de alterações de pele, né, nos primeiros meses de vida e alterações neurológicas também, com transmissão vertical. Então, não é só a nível de linfoma, de leucose, não. Já tem alteração de pele mesmo, né? Inclusive, tivemos lá no Hospital das Clínicas, na unidade de pequenos lactentes. Comprometimento neurológico no primeiro ano de vida, tem a tese de Janeuza. Né? O diagnóstico é feito pelo PCR aos 2 e 6 meses. Nós não fazemos o diagnóstico na criança por sorologia, porque vai ficar positivo. A mãe tem sorologia positiva, vai ficar até os 15 meses. Então, nós fazemos o PCR com 2 e 6 meses. Por uma questão de custo, se a família não tem uma demanda muito grande, a gente pode deixar para os 6 meses para diminuir o
tendo sempre fazendo uma avaliação depois dos 4 meses de vida, né? O ELISA pode ser feito e fazer aqueles exames todos de apoio. Toda vez que eu tenho uma criança com risco para HTLV, eu vou fazer o TOSH, HIV, líquor, enfim, ver fundo de olho, ver se tem alguma alteração. E aqui o tratamento não está disponível, a prevenção, investigar HTLV na gestação, parto cesáreo, não deixar a ruptura de membrana maior do que 4 horas, né? Lavagem gástrica, se deglutir o sangue, banho precoce e não permitir o aleitamento. Essas são as nossas prevenções. Eu vou passar HIV, porque eu soube que vocês já tiveram recente, né? Nós temos no Brasil uma estimativa de 12 mil casos por ano, já reduzimos mais, né? Aqui a abordagem, eu só vou mostrar esse slide, de RN, abordagem ao RN de mãe HIV positiva, lavar e secar o RN imediatamente após o nascimento, retirando as secreções, aspirar delicadamente as vias superiores, vias aéreas, se precisar, né? Iniciar logo a primeira dose de AZT oral, até 2 horas de vida. Eu sempre oriento, eu digo, tem de dar leite, a gente vai dar fórmula. Antes, não vai ser a primeira coisa que a criança vai tomar, vai ser um AZT. Isso realmente eu acho que dentro da humanização, da assistência, do respeito ao paciente, a gente dá sempre o leite e aí termina fazendo o AZT logo em seguida, né? Considerar o uso de nevirapina, naquela nota técnica de 2012, a gente vai usar naquelas mães que não fizeram antirretroviral na gestação, tem carga viral desconhecida, a gente vai usar o maior do que 1000. Então, controle de toxicidade do AZT com hemograma, alojamento conjunto devem ficar, contraindicado aleitamento materno e cruzado, prevenir infecção, a gente começa com 4 semanas, encaminhar para serviço de referência, notificar a criança e a gente já sabe que a prevenção em todas as infecções é o mais importante, né? Passar o protocolo de nevirapina que a gente usa na primeira semana e aqui lembrar que a prevenção no caso de HIV pré-gestacional. Se tem uma mãe HIV, vocês sabem, já devem ter discutido isso aqui bastante, zerar a carga viral, no pré-natal monitorar. E no pós-natal, o que é que eu vou fazer? Se eu tenho uma criança que teve HIV, eu vou fazer a prevenção de nutrir adequadamente, melhorar o seu neurodesenvolvimento, mesmo aquela criança que depois a gente vai ver que não teve, que não foi contaminada. Então, quando tem uma mãe HIV positivo, eu vou ter um cuidado especial no pós-natal, não só para as infecções, mas também para o crescimento e desenvolvimento. Aqui também é rápido, eu estou terminando. Então, gente, nós não podemos deixar de falar, só que para a nossa felicidade, né, nós temos aqui uma redução significativa dos casos de Zika, né, 95%, como o Pedro Paulo falou, houve uma queda até a semana, eu acho que foi maio, né, Pedro Paulo, tem 7.911 casos, né, em 2017, mães com Zika na gestação no Rio de Janeiro, tem esse artigo do New England, tem 46,4% dos concéptos tem sinal de infecção. Esse aqui de São José de Rio Preto, eu vi até ontem, isso aqui, 28% eles encontraram diferente de todo mundo, né? Não sei, deve ter algo. Eles acham que, como a cepa é a mesma, eles estão pensando que está relacionado aos hospedeiros, que talvez tenham, do ponto de vista genético, uma resposta diferente, porque lá foi até com uma apresentação dessa semana, que teve em São Paulo, e a FAPESB botou ontem isso aqui, 28% chamando a atenção. A Bahia tem também um nível elevado, 35% a 37,8%, no trabalho da UFBA, né, da Climério e da Fiocruz. Chikungunya houve uma queda também de 68% e dengue de 90%. Então a gente vê, ainda é bastante, 113.381 casos de dengue, não é muita coisa. Mas o que nos preocupa muito mesmo é a infecção por Zika, pela sua conotação a nível do sistema nervoso central. A gente está seguindo as crianças, né, do estado lá no Hospital das Clínicas. É um horror, né? O diagnóstico, Pedro Paulo já falou muito bem, PCR só nos primeiros, tanto que nossas crianças de microcefalia da Climério, todas foram PCR negativo. Claro que seriam mesmo, né? Mas na época se pediu PCR, veio todo mundo negativo. Então, fazer o ELISA, o IgM e o IgG, líquor pode fazer o PCR, mas somente pode fazer também só a celularidade. E fazer esses exames, o ultrassom, a ressonância, fundoscopia, audiometria, a P de placenta não tem aparecido muita coisa.
hemograma, função hepática renal e o eletroencefalograma no segmento dessas crianças. E aí eu encerro